Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos a gravação de mais um episódio aqui do nosso escritório de advocacia. Bem-vindo, advogados. E obrigado você que está nos assistindo, mandando mensagens, curtindo e compartilhando todo esse conteúdo que o nosso escritório vem se dedicando a estar compartilhando com você que está do outro lado aí, compartilhando informações. Nosso episódio aqui, ele é super especial no dia de hoje. A gente vai tratar do tema relacionado aos professores. Nós já gravamos alguns episódios tratando de professores, mas esse tema ele deixa tantas oportunidades para a gente poder estar esclarecendo, e a cada episódio nós recebemos feedbacks das pessoas falando de direitos que a gente vem explicando, e as pessoas que às vezes são professores e não conheciam, por isso motivou a gente estar gravando mais um episódio relacionado a esse tema. E fique bastante atento, mandando as suas perguntas, que nós estamos tendo muito carinho em responder todas as pessoas. Esse episódio de hoje ele é super especial. Eu trago comigo aqui dois advogados expertos no direito dos professores e quero começar a apresentar para você os meus convidados no dia de hoje. Doutora Beatriz, se apresente para as pessoas que eventualmente não te conhecem. Olá, gente. Eu sou a doutora Beatriz Diniz, trabalho aqui no escritório há quase 5 anos já e sou responsável pela área de fazenda pública aqui no escritório, cuidando dessas ações dos servidores públicos e principalmente dos nossos professores do Brasil inteiro. Bacana demais. Você aí que não conhece a doutora Beatriz, ela cuida do maior acervo de processo nosso aqui do escritório, entendeu? Tem muito carinho na análise de caso a caso, quais são os direitos dos professores que tem no estado do Rio de Janeiro, que são completamente diferentes de Minas Gerais, que são diferentes de todo o Brasil. Mas caso a caso, a gente consegue pegar, analisar lei a lei e apresentar os maiores esclarecimentos, os maiores direitos que vocês, professores de todo o Brasil, acabam tendo. O meu outro convidado aqui é o Dr. Moreno. Dr. Moreno é um advogado que está com a gente aqui já há bastante tempo também. E o Dr. Moreno cuida também de um pedaço do direito dos professores aqui no nosso escritório. Dr. Moreno, ser presente e acaba esclarecendo até para as pessoas aqui que têm a dúvida se de fato seu nome é Moreno ou não é Moreno. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando. Sim, meu nome é Moreno Curi Rosélio, primeiro nome. Sei que é bem diferente, é bem difícil se acostumar, mas depois, com o tempo, o cliente se acostuma quando vem nos procurar e confia no nosso trabalho. Como o Júlio explicou, eu sou advogado responsável pela área trabalhista no escritório e especificamente com a ação de todos os servidores do município de Itaperuna, aqui onde é a base do nosso escritório. Nós temos processo no país inteiro, defendemos professores no país inteiro, mas aí eu puxo os professores aqui do município de Itaperuna, eu que tomo conta, eu puxo ali da Beatriz e acabo eu cuidando dos processos deles. Bacana demais, pessoal. São dois advogados feras que nós temos aqui no escritório que de fato trabalham de verdade. É muito serviço, graças a Deus, mas é muito importante no nosso dia a dia aqui profissional poder fazer a diferença na vida de vocês, professores que estão aí nos assistindo. Eu queria iniciar nossas perguntas aqui da nossa entrevista, inicialmente com você, doutora Beatriz. O que que eu observo muito e eu queria que você me ajudasse a entender. Existem muitos profissionais da educação que trabalham em sala de aula, cuidando de alunos especiais, alunos que precisam de uma série de adaptação, e em cada lugar do Brasil isso ganha um nome diferente. Tem lugar que é mediador, tem lugar que é professor de educação infantil, tem lugar que é professor de educação especial. Me esclarece isso. Esses profissionais, eles têm menos direito do que aqueles professores tradicionais que a gente conhece do dia a dia? Então, hoje a gente tem, né, a Lei do Piso Nacional, que na verdade ela produz efeitos já há muitos anos, desde 2011. E essa lei, ela prevê vários benefícios, né? Não só para a nomenclatura professor. O que importa, na verdade, é a função que é exercida ali. Então, a lei do piso, ela prevê esses benefícios para os profissionais da educação base que prestam atividade de docência ou de suporte à docência. Então, uma atividade de direção, de coordenação, de suporte, de fiscalização ali. E
Hoje, até a gente teve uma grande mudança na legislação esse ano, que tirou todas as dúvidas em relação à aplicabilidade da lei do piso e agora fez incluir os profissionais da educação infantil e também os mediadores, né, que foi uma grande questão que vinham se debatendo ao longo desses anos se aplicava o piso ou não para essa categoria. Perfeito. Você que trabalha na educação em apoio aos professores, seja o nome que for no Brasil todo, fique atento. Independentemente do nome que você ganha de mediador, de auxiliar, etc. Se você de fato trabalha exercendo a função relacionada à educação, seja na atividade de direção ou qualquer tipo de suporte, saiba que o piso nacional da educação passa a ser um direito seu. E por meio de uma ação judicial é possível fazer valer aquilo que a lei federal garantiu a vocês, independentemente se no seu estado ou no seu município, esse direito vem sendo desrespeitado. A gente sabe que o Brasil é muito grande e existem muitas diversidades culturais e de necessidades locais. Cada escola tem sua estratégia de trabalho, existem escolas locais, escolas regionais, escolas técnicas, e cada lugar em todo o Brasil tem uma área, um campo específico de atuação. Mas o que é importante que você saiba, você que é professor, que independentemente se você tem uma atividade relacionada a isso, você faz sim jus à aplicação daquilo que nós chamamos, aquilo que está previsto dentro do piso nacional da educação, que garante aos professores e esses profissionais com a carga horária de mais de 40 horas semanais, um valor de mais de R$ 5.000 aplicáveis no ano de 2026. Seria isso, doutora Beatriz? Isso, exatamente. A lei do piso ela prevê um valor mínimo a ser pago a esses profissionais da educação. Então, ali a gente prevê um valor para a carga horária de 40 horas, mas se houver qualquer diferença na carga horária para menos, esse valor ele é pago de forma proporcional às demais cargas horárias, né? Mas são aplicáveis aos profissionais da educação de forma geral que trabalham diretamente com atividade de docência ou de suporte à docência. Perfeito. Doutor Moreno, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta também, um pouco dentro dessa situação que a doutora Beatriz veio explicando, porque o que eu noto? Muitos desses profissionais que trabalham em apoio, né, à sala de aula, às vezes com esses alunos especiais e com essas nomenclaturas que acontecem em todo o Brasil, muitos deles são contratados via contrato temporário. E eu queria entender de você de maneira definitiva qual é a diferença que tem dos professores temporários, dos auxiliares que são contratados a título de maneira temporária, para aqueles que são, entre aspas, efetivos no sentido de serem aprovados no concurso público. Me explica em definitivo o que um tem mais e o outro tem menos. Bom, no serviço público como um todo, municipal, estadual, federal, a gente tem ingresso somente mediante concurso público. Qualquer contratação que não seja mediante concurso público, ela vai ser ou temporária ou nula. Então a gente tem o processo seletivo, que a duração que a justiça aceita é de duração de 2 anos mais 2 anos, então um total de 4 anos. A de excepcional interesse público, que a gente chama também de emergencial, que é aquela contratação de de 1 ano, no máximo mais 1 ano, que é aquela contratação direta, às vezes até sem o edital de processo seletivo, e a contratação direta sem contrato, sem nada, o famoso RPA, mediante recibo de pagamento de autônomo. Bom, até agora não existiu uma decisão do Supremo, o Supremo estava, na verdade, discutindo a respeito sobre essas contratações, e se nessas outras 3 formas de contratação, se o professor ou alguém do suporte que trabalhe igualzinho a alguém concursado, teria direito ao piso nacional da educação. E sim, o STF decidiu agora que não importa a modalidade de contratação. O piso nacional do magistério, feito lá no governo Dilma, lei de 2008, começou a aplicar em 2009, ela é aplicável a
todos os profissionais da educação, independentemente da forma de contratação. Então, se você não foi concursado, se você não prestou concurso, foi contratado de forma temporária, de forma emergencial ou às vezes até diretamente como um RPA, você tem direito ao piso salarial, com base do Piso Nacional da Educação. Isso é o valor do salário. Então, no seu contra-cheque, tem que vir o valor do salário igual ao piso nacional. Como a doutora Beatriz disse, o piso nacional, o valor de 5 mil e pouco, ele é para 40 horas. Ah, mas eu fui contratado aqui nessa fundação pública para trabalhar 18 horas. Você pega o valor do piso nacional daquele ano, divide por 40 e multiplica pela jornada semanal sua de 18. Você vai encontrar o valor devido e vai comparar com o que está no contra-cheque. Se foi pago a menos, tem direito a entrar com a ação judicial e receber pela diferença. Perfeito. Olha que dica de ouro. Esse é um guia definitivo de dúvidas para você que é contratado a nível de contrato temporário para professores ou qualquer coisa relacionada à atividade direta da prestação de serviço de educação para crianças, jovens de todo o Brasil. É educação que a gente está tratando aqui. Se você foi contratado independentemente do regime, seja temporário, por excepcional interesse público, via RPA, o que quer que seja, você deve ter o seu direito salarial garantido dentro daquilo que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal e é fixado numa lei federal de 2008, que a gente chama do Piso Nacional da Educação. E no Brasil, de maneira definitiva, acabou aquele tipo de preconceito que existia nos professores que não eram concursados para aqueles professores que, de fato, exercem o papel da educação no dia a dia, independentemente se ele é concursado ou não. Finalmente, você, professor, conseguiu vencer, e se a precariedade imposta pela administração pública, seja por não prover a vaga com concurso, essas coisas, infelizmente, esse erro dele, você que é professor temporário, não pode pagar por isso. Então, esse é um movimento significativo do Poder Judiciário em reconhecimento a toda a categoria de professores. Por isso, fique atento a esse direito. Seria isso, basicamente, doutor Moreno? Sim, Júlio, como você disse, com essa decisão do STF, na verdade, você, professor, não importa a modalidade, você não vai sofrer mais discriminação salarial. Que muitos municípios, até os estados, pagavam um valor maior, o piso nacional, para os professores de carreira, e para os professores substitutos, temporários, faziam um contrato ou um edital de processo seletivo com um valor menor. Acabou isso. Você, professor substituto, temporário, tem direito ao mesmo salário do professor efetivo, que é o piso nacional, de acordo com a sua jornada. Então, se você não recebeu isso, inclusive nos últimos 5 anos, procura advogado da sua confiança para cobrar essa diferença. Essa decisão do Supremo já terminou, já ficou decidido isso, e você agora só tem que correr atrás para receber o valor dos últimos 5 anos, e se eventualmente algum município, estado estiver descumprindo o contrato seu agora, entrar com ação, inclusive, para forçá-la a cumprir a partir de agora, daqui para frente. Muito interessante. Você que é professor temporário, saiba que possivelmente você está deixando dinheiro na mesa, no sentido de que a lei te garante o direito ao pagamento do Piso Nacional da Educação, e muitas das vezes, na verdade, 9 de cada 10 pessoas que nos procuram, infelizmente, acabam não tendo direito a isso, porque os municípios, os estados, preferem fazer esse tipo de contratação ao invés de contratar os professores efetivos. Nós temos casos aqui de professores ganhando 100 mil, 150 mil reais, referente a esses valores todos acumulados. E talvez você que está aí assistindo esse vídeo pode ter direito a isso, mas sem contactar um advogado especialista nesse tema. Infelizmente, o seu direito vai perecer, porque nenhum prefeito, vereador, governante, deputado, ninguém vai te dar esse direito, infelizmente, se você não lutar na justiça. Infelizmente, essa é a regra do jogo. É uma coisa que a gente entende que deveria ser aplicado a toda categoria de maneira uniforme, inclusive retroativo. Mas, infelizmente, o direito não socorre aos que dormem. Então, se você não for demandar isso na justiça, a justiça não vai te dar isso sem você pedir. Quero aproveitar aqui, doutora Beatriz, o doutor Moreno estava explicando sobre essa questão dos contratos temporários e tudo mais. Ele falou bastante aqui comigo do Piso Nacional, no Piso Nacional da Educação. E como que é
quais são as principais vantagens e diretrizes que foram apresentadas por essa lei federal e se elas valem para todo o Brasil? Então, a lei do piso ela é aplicável a todos os entes federativos. Então, todos os municípios e estados, eles devem respeitar tudo aquilo que é previsto nessa lei federal. E além desse vencimento mínimo, desse valor mínimo que os profissionais da educação devem receber, também há uma série de benefícios, como, por exemplo, a atividade extraclasse. O que acontece? Um professor ou atividade de suporte a essa docência, com uma carga horária de 30 horas, por exemplo, ele não tem que cumprir essas 30 horas na unidade escolar, em sala de aula, entendeu? Ele precisa destinar 1/3 dessa jornada sempre para realizar atividades extra-classe. Vou dar o exemplo do professor, que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, o professor ele não só chega em sala de aula e dá a sua aula, ele precisa elaborar o plano de aula, elaborar a atividade, elaborar provas. Chega em casa, ele precisa corrigir todas essas atividades e esse tempo que ele gasta extra classe também deve ser remunerado, né? E a gente tem até aqui uma questão com o próprio município de Itaperuna, né, Moreno? Que a gente tem uma questão muito grande em relação a isso. A gente tem aqui em Itaperuna uma jornada prevista em lei desde 1977 de 30 horas semanais para todos os profissionais da educação, não somente para os professores. Qual o problema? O município só paga no contra-cheque 22 horas. Qual é a justificativa? Nem o município sabe dizer. Nós temos, então, na verdade, todos os profissionais de educação. O primeiro ciclo, né? A educação infantil, o primeiro ciclo do fundamental, eles trabalham 20 horas semanais em sala de aula. E as outras 10 horas que eles teriam que trabalhar é justamente o que a Beatriz explicou, que é o que a lei garantiu, 1/3 sem contato com os educandos, que é 1/3 da famosa hora-atividade. Quem aqui é da educação sabe muito bem o que eu estou falando. Planejamento de atividade, elaboração de prova, correção de tarefa, reunião de conselho de classe, todo aquele trabalho que o professor faz fora da sala de aula. E para quem é do segundo ciclo, a divisão é um pouco melhor, porque é 18 em sala de aula e 12 fora da sala de aula. E é importante que a Beatriz mencionou esse artigo da lei, Júlio, porque o limite que o professor pode ficar em sala de aula é 2/3 da jornada. Tem professor que fica metade da jornada, vamos dizer, o professor 40 horas, ele pode ficar 20 horas em sala de aula e 20 horas em planejamento, sem problema nenhum, hora atividade. O limite é 2/3. Então, numa jornada de 30, no máximo 20 horas. E mais importante ainda que a Bia falou, juntando com aquilo que eu falei agora há pouco, você, professor temporário, você tem direito a essa divisão também, tá? Porque muitos municípios e estados obrigam o professor temporário a cumprir toda a hora do contrato dentro da sala de aula. Isso não existe. Atividade de docência, gente, é uma atividade séria. Planejamento de aula, plano de aula, como o Beatriz disse, preenchimento de planilha individual de aluno, plano individualizado de aluno, plano especial de aluno para os alunos excepcionais. Isso não é brincadeira, isso dá muito trabalho. Só que até 2008 ele não era reconhecido. E hoje, via judicial como a Beatriz mencionou, a gente tem conseguido forçar, inclusive o município aqui que a gente mora e trabalha, né, presencialmente, forçar o município a respeitar isso, a carga horária e, principalmente, pagar pelo trabalho que é desenvolvido pelos professores. Perfeito. Você que é professor do município de Itaperuna, você que trabalha como auxiliar na educação, como mediador, o nome que for, saiba que a sua jornada de trabalho, ela necessariamente deve ser remunerada por 2/3 do tempo em sala de aula e 1/3 do tempo em atividades extracurriculares, por todos os exemplos que nós já criamos já, desde correção de prova, preparação de plano de aula e tudo isso que é relacionado à atividade de professor. Contudo, notamos que no município de Itaperuna isso vem de maneira reiterada sendo descumprida ano após ano, governo após governo. Por quê? Porque a presunção das horas extra-classe
infelizmente, não acabam sendo remuneradas. E aí, por meio de uma ação judicial, nosso escritório tem vencido debates na justiça comprovando esse direito, fazendo com que professores recebam valores retroativos e garantam ainda valores futuros para poderem estar sendo recebidos. Eu quero aproveitar até, e um pouquinho ainda dentro desse tema, queria até perguntar para você, doutora Beatriz, e me explica um pouquinho sobre essa questão da obrigatoriedade da atualização salarial anual, desse plano de carreira. Isso é facultativo? O governador, o prefeito escolhe, vocês vão fazer todos os anos? Como que é isso para os professores? Não, não é facultativo. Como eu disse, o piso ele é aplicado a todos os entes federativos. E na lei é previsto que janeiro de cada ano deve haver a atualização. O que acontece é que muitas vezes os municípios e estados, eles deixam passar um tempo ou não implementam, ou quando implementam muito tempo depois, não retroagem esse implemento a janeiro daquele ano. Então, sempre vai gerando um déficit salarial mês após mês por causa desse descumprimento, que, repetindo, é obrigatório a todos os entes federativos. Perfeito. Você que é professor de todo o Brasil espalhado, saiba que anualmente você tem direito ao recebimento de uma atualização salarial, independentemente se o seu governante não quer dar, não é uma faculdade do governante. A lei federal que se aplica a todo o país, ela garantiu aos professores no mês de janeiro um reajuste anual do seu vencimento. Doutor Moreno, e me explica um pouquinho sobre a questão relacionada ao plano de cargos e salários. Isso é obrigado agora? Na verdade, assim, ainda está em discussão perante o STF se, com o aumento cada vez, né, cada reajuste anual que o Piso Nacional da Educação sofre, esse valor ele vai aumentando. E tem município, estado, que ele tem um plano de carreira em que o regime inicial deveria ser o plano e para cada progressão, por exemplo, estado do Rio de Janeiro, para cada 3 anos, se eu não me engano, são 12%, né, doutora Beatriz? E então, para cada 3 anos, ele aumenta 12%. O problema é que os estados, os municípios não estão fazendo a parte de cima da tabela subir. Então o professor que ingressa hoje, ele recebe o piso. Só que o professor que já está há 3, 9, 6, 12 anos, ele teria que estar recebendo um valor maior por causa da progressão. O Estado não reajusta a tabela e ele acaba recebendo a mesma coisa do professor que entrou agora. O STF vai decidir sobre isso, se o reajuste vai ser automático ou não. Estamos aguardando justamente essa decisão. Tá? A gente acredita que esse ano ainda saia, porque já faz muito tempo que está lá pautado para isso. E uma vez reconhecido, então, todos os professores de todos os estados e todos os municípios que têm um plano de carreira, a entrada vai ser do plano de carreira sempre o piso. E aí a progressão vai obedecer o distanciamento da referência 1 para a referência 2, da referência A para a referência B. Vai determinar, dependendo do nome do plano, de como é organizado o plano, mas vai ter que se mantido esse escalonamento. E isso vai gerar um impacto muito grande, principalmente para os professores mais antigos, que vão ter uma diferença salarial muito grande para receber. E como a gente está falando de salário reflexo em outras verbas, como o triênio, né, adicional do tempo de serviço, férias, 13º. Então o impacto vai ser grande para os professores mais antigos que vão ter um belo de um valor para receber de volta se procurarem a justiça o quanto antes, porque cada mês que passa prescreve um mês para trás. É muito interessante essa sua fala. E você que é professor da rede pública, estadual, municipal, a gente está em vias de ter um julgamento se o reflexo do reajuste anual do Piso Nacional da Educação, se ele vai ter um efeito automático ou não para dentro da sua carreira. Eu sei que o Supremo está para julgar isso de maneira uniforme para todo o Brasil. Contudo, no nosso escritório, nós defendemos que os professores da rede pública e estadual, da maneira em que a lei do Estado foi criada, já foi definido um plano de cargos e salários.
E na nossa opinião, o que nós defendemos na Justiça é de que, com a decisão atual em vigor do STJ, esse plano ele deve ser aplicado aos professores com reajuste da base de cálculo, porque o escalonamento que é feito, assim como acontece para a Polícia Militar, e acontece para os bombeiros militares e várias outras profissões, existe o que a gente chama de escalonamento. Então, existe um vencimento base que, se ele for reajustado, dentro do plano de cargos e salários, você tem um reajuste a cada tempo de 12%. Então, uma vez alterando esse vencimento do primeiro piso, vai ter o escalonamento do jeito que foi feito. Então, a gente aguarda ansiosamente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal para que tudo isso que a gente já vem defendendo na justiça e vem vencendo, de fato, se consolide para todo o Brasil, mas principalmente para os professores do estado do Rio de Janeiro que estão ansiosos com isso. Você que é professor e que ainda não deu entrada na sua ação, vale muito a pena correr atrás de imediato. Por quê? Quando o Supremo julgar, pode ser que ele só dê o direito para aqueles professores que já entraram na justiça referentes retroativos. O pagamento futuro, com toda certeza, eles vão dar. Mas a questão da retroatividade é um ponto de grande interesse de todo mundo. E se você, professor, deixar o Supremo julgar isso e não tem um prazo para retomar esse julgamento, meses após meses, você está deixando o mês 60 lá para trás em atraso. E quando você entra com a ação na justiça, esses direitos ele começa a ser contado. O mês 61, o mês 62, até esse julgamento definitivo. Por isso essa dica ela é ouro para todos vocês que são professores. Eu quero prosseguir aqui. Doutora Beatriz, me diz uma coisa aqui. No seu dia a dia profissional, quais são as maiores demandas, as pessoas que vêm aqui te procurar, que contatam a gente pela internet e tudo mais, quais são os principais problemas, principais reclamações que os professores trazem para o seu dia a dia? Então, na grande maioria dos casos, as pessoas não se atentam aos demais benefícios que são previstos na lei do piso, por exemplo. Eles se atentam apenas ao valor da remuneração. E eu uso o termo remuneração porque é a palavra que, na grande maioria das vezes, os municípios e estados tentam usar para poder enganar o servidor. Ah, você está querendo o piso nacional? O piso nacional é de 5 mil reais, arredondando. Você está recebendo aqui na sua folha 6 mil. Por quê? Porque eles camuflam o valor que realmente é recebido a título de vencimento base. Vencimento base e remuneração são coisas totalmente distintas. O vencimento base é o valor mínimo que o professor deve receber e é esse valor mínimo que é previsto na lei do piso. E ali na lei do piso fala também sobre a necessidade dos entes federativos, de forma geral, criarem os seus planos de carreira, né? E o que acontece? O município, o estado, ele soma a esse vencimento base parcelas que são reflexos financeiros desse plano de carreira, dessa progressão de carreira que vai acontecendo, ao invés deles lançarem no contra-cheque uma rubrica separada, por exemplo, de vencimento base, depois progressão de carreira, gratificação de tempo de serviço. Não, na grande maioria das vezes eles somam esses valores e usam para enganar esses servidores o valor total da remuneração para dizer que estão cumprindo corretamente a lei do piso. Perfeito. Você que é professor da rede pública, saiba que o STJ já decidiu. Piso é vencimento base. Remuneração é completamente diferente. Remuneração é o somatório de todas as rubricas. E aqueles falsos argumentos que os estados e municípios têm utilizado em defesa, dizendo que cumprem o piso nacional, porque quando soma todas as rubricas que acontecem no contra-cheque do servidor ali, ele dá o valor igual ou superior ao piso, saiba que você está sendo enganado. A lei é clara em decidir que o vencimento base deve ser respeitado pelo piso nacional. E ponto final.
O que você recebe a mais, seja respeitando o plano de cargos e salários, seja respeitando outras normas gerais aplicáveis a você, não deve ser base de cálculo para fixação do piso nacional, porque são rubricas e têm naturezas jurídicas completamente diferentes. Mas isso é o maior erro que vem acontecendo nos atendimentos do dia a dia do nosso escritório de advocacia, e você, professor bem informado, não pode deixar na mesa esse direito, porque todas as leis que são criadas, que são editadas, representam as vozes de uma sociedade de professores, uma coletividade de professores muito grande. E esse direito foi lutado com meio de manifestações, de posicionamentos, de defesas judiciais de vários desses temas. E não pode, depois de muitos anos de luta e de conquista, foi reconhecido para todo o Brasil isso, e você, professor, que está aí do outro lado, convenientemente esperando uma vontade cair do céu, onde a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, esse tipo de vontade não cai do céu. Então, professor, fique atento a isso. Não seja enganado pelos seus gestores. Eu queria aproveitar aqui também, doutor Moreno, e te fazer uma pergunta relacionada alguns Instagrams que a gente vê, algumas mensagens, quando a gente cria uma caixinha de pergunta e tudo mais, relacionado à FAETEC. Eu queria que você me explicasse por que os professores da FAETEC trabalham igual ou mais que os outros professores concursados do Estado, mas todos eles recebem menos do que esses seus colegas. Júlio, como eu expliquei, né, com a decisão agora do Supremo de que você tem que pagar, independentemente da forma de contratação, seja concursado, seja o temporário via processo seletivo, seja o excepcional interesse público emergencial, ou mesmo o RPA, todos têm direito ao mesmo salário, que é o vencimento base, e eu aqui aproveito para estender para os empregados públicos. O salário. Então, tem que estar lá no contra-cheque, o salário é igual ao piso nacional. E aí você pega lá o valor do piso, divide por 40 e multiplica pela sua jornada semanal, você vai saber se você recebe corretamente ou não recebe. Inclusive, esse caso, você mencionou a FAETEC, saiu uma decisão agora, semana passada, justamente de um cliente nosso que foi contratado temporariamente por mais de 4 anos, quase 5 anos, e que a gente entrou justamente com uma ação pedindo para o juiz, olha, ele foi professor temporário, passou-se inclusive o prazo do processo seletivo, que seria 2+2, chegou a quase 5 anos de contrato, e a FAETEC nunca respeitou o piso nacional da educação para ele. Ele recebia um valor aproximadamente de salário, vencimento base, em torno de 3 mil, para uma jornada de 40 horas. Então, cobramos a diferença do piso, cobramos o 13º e as férias, porque normalmente o pessoal de contrato sabe, é mandado embora, eles não pagam o 13º proporcional, as férias proporcionais. Entramos com a ação, no final do ano passado, começo desse ano, sentença, julgamento de total procedência do pedido. Condenou em pagar a diferença do piso, inclusive o juiz aqui mencionou a jurisprudência recente do Supremo, falou tem direito e acabou, não tem discussão, e com reflexos ainda nas férias no 13º que foram pagos e naquilo que não tinha sido pago. Então, hoje, o que a gente quer mostrar e precisa chamar a atenção dos professores independentemente da forma como você foi contratado, você tem direito ao piso. O piso é analisado com base no seu contra-cheque, no valor do salário, vencimento base. É ali que tem que estar o valor. Então, a gente tem que chamar a atenção deles e olhar o contra-cheque todo mês. Aqui em Itaperuna eu sofro com os clientes porque os clientes não olham. E aí tem uma alteração, eu vou lá e mostro. Tá errado. Mexeram no seu contra-cheque. Tá com problema. E eu forço, inclusive, tem que olhar todo mês, porque tem hora que o governante quer arrancar, suprimir uma rubrica, que ele não pode fazer isso, porque não tem lei autorizando. Mas ele faz isso porque, olha, eu não gosto muito desse professor, então eu vou cortar. Então, professor, olhe seu contra-cheque, independente da forma de contratação. Veja se o piso está sendo pago, de acordo com a sua jornada, e se tiver uma diferença,
corra para procurar o advogado da sua confiança. Como você mencionou, Júlio, a gente consegue cobrar os últimos 5 anos antes de terminar o contrato. Terminou o contrato, vai prescrevendo e, se for na Justiça do Trabalho, 2 anos para entrar com a ação. Se for na Justiça Comum, ainda tem os 5 anos, né, do término. Só que cada mês que passa, você está deixando dinheiro para trás. E entenda o seguinte, dinheiro tem. O Fundeb está aí, foi criado na mesma época do piso, tem recurso federal para pagar. O prefeito, governador, presidente de autarquia, que nem a FATEC, não tem dinheiro para pagar. Mentira. Mentira. Tem dinheiro para pagar. Na hora de fazer campanha, mãozinha dada, todos pela educação. Na hora de pagar, remunerar corretamente o professor, mentem. Então, corra atrás do seu direito. Perfeito. Você que é professor da FATEC, saiba que você tem direito ao recebimento de diferenças salariais. Reconhecemos que você trabalha tanto quanto os outros professores concursados, mas infelizmente, na hora que chega no final do mês, você acaba ganhando um valor bem menor. Contudo, o Poder Judiciário já vem decidindo a favor dos professores, reconhecendo que você, professor temporário, você, professor da FATEC, tem direito ao recebimento de diferenças salariais. Em alguns casos, os valores ultrapassam 60, 80, podem chegar até 100 mil reais. Contudo, somente por meio de uma ação na justiça, você, professor, vai ter direito a isso. A dica vale ouro. Doutora Beatriz e doutor Moreno, eu queria ir avançando até para nossas conclusões. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, as impressões, a expectativa que vocês acham aí desse julgamento do STF sobre essa questão da uniformização do piso nacional para todo o país, que a gente vem aguardando esse julgamento que começou, mas não termina. Quais são suas impressões pessoais? Então, eu acredito, assim como o doutor Moreno já falou, que esse julgamento termine esse ano, né, para que a gente tenha, de fato, uma efetivação desse direito, porque o que a gente vê na prática é um achatamento das carreiras de forma real, entendeu? E a gente diariamente recebe aqui no escritório, ou recebe mensagens também de pessoas questionando o porquê de estarem recebendo menos que o colega, sendo que o colega entrou há 2 anos, ele está ali há 20 anos trabalhando, recebendo ou a mesma coisa, ou até menos, né? Então, eu acho que o grande case para a gente nesse ano é o julgamento do STF em relação à carreira, que vai só dar um plus nesse direito, né, para a gente aumentar a garantia, né? Que já é uma tese, uma briga que a gente está na justiça há anos já, falando sobre esses planos de carreira, falando que muitas das vezes o ente federativo ele não respeita, não desrespeita não só o piso nacional, mas também as próprias leis locais, né? E a gente tendo essa decisão, a gente vai conseguir, né, angariar muito mais direitos, né, e garantir para os profissionais da educação. Essa é a maior expectativa, né? Essa espécie de uniformização, né, de Sim, direitos para todo o Brasil, porque a gente acaba encontrando professores de cidades muitas vezes vizinhos que ganham muito mais do que o outro e acaba uhum, sendo uma jornada, né? Porque o professor ele pode acumular duas matrículas, às vezes ele tem uma matrícula num lugar e no outro. Aí abriu um concurso, ele faz o concurso, ele é aprovado, aí ele escolhe aonde que eu estou ganhando mais. Aí escolhe. Aí 2, 3 anos depois o jogo se inverte e assim fica nesse jogo, né? De um lugar pagando mais, outro pagando menos. A gente finalmente com esse julgamento a gente vai conseguir colocar um valor mínimo para todo mundo, que é um mínimo de salarial para que os professores possam ter durante o tempo, né, que for a reestruturação dos seus cargos. Doutor Moreno, me diga as suas opiniões sobre isso. Eu acho que aquilo que foi feito, né, a lei que foi feita em 2008, começou a valer em 2009, que é o projeto do país de ter uma educação de qualidade, de reconhecer o papel do professor, que sempre foi desvalorizado, desde 88, desde a nossa Constituição, que a gente ouve muito político prometendo, falando que o futuro do país é a educação, tudo, então a gente tem que agora resolver justamente esse impasse que é dessas carreiras. O que a gente teve em 2008 foi a criação do piso, o que a gente está agora vendo, o STF validou o piso nacional, como a Bia já tinha dito, para todos os entes
União, estados, municípios e autarquias, fundação, FATEC, tudo. Isso já valia para todo mundo. E agora o STF garantir que aqueles professores que já estão lá na carreira há 10, 15, 20, 25, 30 anos, mesmo depois da aposentadoria do professor de 25 continuam trabalhando, que eles tenham a carreira respeitada. Que não adianta nada, vem o piso e a carreira não é respeitada. E também queria chamar a atenção para os professores mediadores e para os professores de educação infantil que a Bia mencionou, que a gente tem muito município ainda que prefeito, vereador, falando que professor mediador, que é aquele que adapta as atividades do professor regente, que cuida da turma, para o aluno excepcional, e os professores de educação infantil, a lei ficou mais clara no começo desse ano, eles incluíram de forma clara, objetiva, para não dar não dar mais sombra de dúvida. Nós já entendíamos que eles eram, sim, professores, sempre foram, exercem a docência conforme está escrito na LDB, tem formação e tem direito ao piso. Mas agora ficou mais claro e objetivo ainda, não existe mais discussão. Professor mediador tem direito ao piso, professor de educação infantil também tem. Não é só primeiro e segundo ciclo de fundamental e ensino médio. Educação infantil também. Então isso eu acho que é importante porque tem ainda alguns municípios, alguns lugares que não pagam esse valor para esses profissionais que exercem o magistério igual aos demais professores. E é uma campanha que a gente faz aqui de valorização da educação. Eu brinco muito que tudo que eu devo hoje, acho que todos nós aqui, Júlio, nós temos formação superior, a gente deve aos nossos professores. Sem o estímulo deles, sem eles terem mostrado para a gente que era possível virar um profissional hoje e ter uma formação acadêmica e ainda no ensino médio fundamental, tudo dependeu deles. Então, vamos dizer, a nossa parte de contribuir também para a categoria é trazendo esses direitos, mostrando para vocês, para todos os professores, que vocês têm esse direito e estimular vocês a exercer e a buscar por esse direito, porque não adianta estar lá na Constituição, não adianta estar lá na lei, se você não correr atrás, infelizmente. Não dá para esperar o Legislativo e o Executivo. A parte do Executivo e do Legislativo Federal já foi feita a lei. Agora, infelizmente, é forçar aquele legislador, aquele prefeito, aquele governador. Minas Gerais está aí um exemplo que não paga o piso. Não paga o piso, não paga as férias. Paga as férias, 45 dias de férias. Rio de Janeiro também, não paga o plano de carreira. Então, assim, gente, tá na hora de botar os políticos, judicializar a situação para garantir o direito de vocês. Porque não vai no amor, então vai ser na dor. E o caminho você não vai brigar, né? Você não vai brigar com o diretor, que é seu colega também. Você vai buscar o judiciário. O judiciário vai intervir na situação e vai falar, tá aqui a lei, tem que cumprir a lei, acabou. Perfeito. Perfeito. Você que é professor, que está aguardando aí essa decisão final do Supremo Tribunal Federal, nós estamos aqui acompanhando de muito perto esse julgamento, que sem sombra de dúvida vai impactar todo o Brasil, mas que finalmente vai esclarecer por que aqueles professores do estado do Rio de Janeiro especificamente não têm cumprido aquele plano de cargos e salários que foi conquistado com muita luta, assim como acontece em Minas Gerais, assim como acontece em São Paulo e em todo o Brasil. Nós estamos todos aqui ansiosos com esse julgamento, cientes de que qualquer decisão que vier vai valer para todo o Brasil e isso tem o objetivo de pacificar todo o nosso Brasil. Nós temos aqui no nosso escritório decisões favoráveis de professores com dentro desse mesmo argumento. Professor do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Brasil inteiro, de cada municípiozinho, por mais longínquo que seja, a gente tem conseguido fazer valer esse direito. Só que o que é muito triste para a gente é de que essa lei ela está em vigor, como o doutor Moreno explicou, desde 2008 e até hoje essa lei não vem sendo cumprida. E só quem perde é você que é professor. E a única maneira que você tem de lutar por isso não é chegando em vias de fato, não é fazendo algazarra, porque isso não vai resolver a sua vida, somente por meio de uma ação judicial. Isso é que muitas das vezes, você que é professor,
observa que você tem um professor que entrou no mesmo concurso seu, tem o mesmo tempo de trabalho que você, são todos iguais nesse sentido, contudo um professor ganha 1.000, 2.000, nós temos casos de R$ 4.000 a mais do que outro. E a única diferença de um caso para o outro é que um correu atrás por meio de uma ação judicial e os outros, infelizmente, deixaram para lá. Por isso essa dica é muito valiosa. Professor, lute pelo seu direito. Eu vou chegando ao final desse episódio, foi bem bacana, com propósito, a gente está tentando chegar em episódio de 40 minutos, 50 minutos. E queria agradecer vocês dois aqui por esse bate-papo, foi, sem sombra de dúvidas, assim, altamente enriquecedor para mim. E imagino para vocês, né, que estão em casa assistindo esse episódio. Queria agradecer aos dois e queria que vocês também se despedissem das pessoas que estão nos prestigiando até agora, assistindo esse episódio. Doutora Beatriz, fique à vontade. Bem, pessoal, quero deixar um dever de casa, então, para os professores que estão assistindo a gente. Pegue seu contra-cheque. Olhe se de fato o piso está sendo aplicado no seu vencimento base, não na sua remuneração. Olhe também se em janeiro desse ano foi atualizado esse valor, se teve algum acréscimo e também preste atenção na sua carga horária. Veja se você está cumprindo 2/3, no mínimo no máximo, na verdade, 2/3 em sala de aula e 1/3 extra classe. Se você tiver qualquer dificuldade para fazer essa análise, entre em contato conosco, a gente tem uma equipe que faz essa análise para você. Só não deixe passar mais tempo. Estamos aqui, contem com a gente e vamos fazer, né, o possível para poder garantir todos os direitos de cada um de vocês. Doutor Moreno. Bom, o meu recado eu ia pensar na mesma coisa que a Bia, mas é justamente isso, que se vocês não lutarem pelos direitos de vocês como professores, a sociedade já conseguiu fazer a parte dela de estabelecer o piso e a gente continua na briga lá perante o Supremo e no Judiciário. Mas se vocês não reconhecem que esse é um direito importante de vocês, que é a remuneração, que é a valorização do trabalho de vocês, que é o tempo que vocês gastam ensinando os pais, os adolescentes de todo o país, ninguém, infelizmente, vai correr atrás de vocês. Então, professor, busque sim o seu poder, o seu direito no poder judiciário. Vocês têm, justamente, quanto mais professor entrar, quanto mais ações tiverem, a pressão é muito maior em cima do município e do estado. E fica muito mais claro para a sociedade que aquele governante não cumpre a própria lei que o próprio município criou, por exemplo, plano de carreira, né, do estado, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Ou, pior ainda, não cumpre uma lei desde 2008, a gente está falando de 18 anos. Já atingiu a maioridade civil, já terminou o ensino médio, inclusive, a lei. E a gente tem esse comportamento. Então, professor, corra atrás do seu direito. Não deixe mais, depois eu vou ver, eu não tenho tempo. Para no final de semana, na hora que você estiver ali cansado da hora de terminar o planejamento no sábado, no domingo, pega um minutinho, vai lá, abre, olha o seu contra-cheque e faz o que a doutora Beatriz pediu. Se você não tiver condições de analisar, tiver em dúvida, entre em contato com a gente. Isso aí. Professor, muito obrigado por ter assistido esse episódio até agora. Tem sido um prazer muito grande a gente estar compartilhando com vocês todos os seus direitos. Mas o doutor Moreno falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Eu sei que acaba sendo inerente a você, professor, estar sempre pensando na sua escola, no seu aluno, nos seus colegas, mas chegou a hora de você pensar em você. Então, aquilo que você achava que era muito trabalhoso, que você prefere preparar um plano de aula, você prefere preparar uma prova, corrigir uma prova pela sua missão institucional, olha um pouquinho para você. Vale a pena você parar uns minutinhos e cumprir aquele dever de casa que a doutora Beatriz sugeriu. Pegue seu contra-cheque, analise rubrica a rubrica, tente entender se a sua jornada está correta, se o seu vencimento base está sendo respeitado, se o plano de cargos e salários que está previsto na sua cidade, no seu estado, tem sido respeitado. Entenda realmente cada rubrica que está prevista no seu contra-cheque. E se você não entender, se você ficar na dúvida, você ensina isso na sala de aula. Na dúvida, pergunta. E chegou a sua vez.
de sentar na cadeira de aprendiz e indagar um escritório de advocacia especializado no tema do direito dos professores para poder fazer valer aquilo que a lei já definiu para você. Mas, infelizmente, os governantes não estão cumprindo. E somente por meio de uma ajuda do Poder Judiciário você vai conseguir resolver a sua vida, que vai te garantir o pagamento de um aumento salarial futuro, como também retroagir aos últimos 5 anos, fazendo com que o seu direito seja verdadeiramente respeitado. Quero agradecer também por ter assistido esse episódio até agora. Tem sido uma honra, como eu falei, estar compartilhando com vocês, professores, cada detalhe, cada passo a passo de direito que vocês têm em nosso dia a dia aqui profissional. E continue seguindo a gente em todas as redes sociais. A gente tem compartilhado inúmeros direitos e tem sido muito bacana, porque muitos professores estão compartilhando, estão comentando e estão fazendo com que esse direito possa ser multiplicado pelo país todo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!